Shalom Aleichem, a paz contigo. A nossa palestra de hoje é intitulada O Matrimônio e a Poligamia. O casamento era para ser eterno, mas devido aos apostatas, aos adúlteros, aos quebradores da lei, das mitzvot, o Eterno deixou Moisés dar a carta de divórcio, onde o Senhor Yehoshua fala em Mateus. A poligamia é questão de cada um também. O Senhor permitiu, mas embora nunca foi do seu gosto. O casamento no Éden, Adão e Eva, era o ideal. Uma só carne e união, sem terceiros, sem um triângulo amoroso, ou um outro homem com uma mulher, ou uma mulher com outro homem. Hoje os cônjuges, por estarem infelizes no casamento, casarem e se arrependerem, foi só uma paixão, fogo de palha, traem, não se ligam que vão ser destruídos no mármore do juízo. Vamos ver a origem do casamento lá no Éden. Gênesis 1, 26 e 27. Disse Yahvé: façamos o homem a nossa semelhança. Criou Yahvé o homem, a mulher os criou à sua imagem, a imagem de Yahvé. Gênesis 2, 18. Yahvé: não é bom que o homem viva só, farei uma ajudadora, idônea para ele. Era tão sublime que ambos deixaram sua família para se unirem em amor. Gênesis 2, 24. Deixe o homem, seu pai e sua mãe, vá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, que tristeza, que desgraça, que hoje não é como a Yahvé fala. Hoje no começo se fazem casamentos, se casam no cartório, que é um erro. Se é preceito de homem, doutrina de homem, se casar no cartório lá no civil. Se é como se fosse um contrato, igual um contrato de alugar uma casa, que não vale de nada. O casamento devia ser aonde? Só na casa de oração, na igreja, com a bênção do sacerdote. E levar essa bênção, esse casamento a sério. Mas nós vemos que não é nada disso. Vamos ver no passado. Se a mulher adulterava, ela era morta a pedradas com o seu amante, com aquele que apoiou o seu adultério, que adulterou com ela. Devia ser até hoje, mas não é pelo fato que hoje pouquíssimos viveriam na terra. Porque hoje se dão em casamento, casam e se dão em casamento. Quando se diz isso, o profeta Yehoshua, Jesus, ele fala o que é se dar em casamento. A pessoa casou e começa a adulterar por aí. Hoje virou tão banal o casamento, que hoje o adultério é tão comum, que nem é um crime pesado como no passado. Hoje as pessoas adulteram, não tem nem mais vergonha na cara. Na geração passada não era assim. Hoje se virou rotina, uma coisa comum. Hoje o adultério é como acordar de manhã e escovar os dentes. Para os ímpios é pura rotina, quando é difícil. O que é difícil hoje é o casamento, a fidelidade, a pessoa ser fiel. Pois hoje se casam, não, nem se casam mais. Se você vê na Europa, cada vez mais o casamento vai caindo, e as pessoas vão ficando sós. Nem filhos se querem ter mais, hoje se adotam animais, cachorros, etc. Hoje nos Estados Unidos, pegam até carrinhos de bebê, colocam um cachorro dentro, vão passear como se fosse um filho. Nós vemos o que? O homem se ajunta com as outras pessoas, ficam, rolam. Ou seja, hoje o homem fica com uma pessoa, ou uma mulher fica com uma pessoa, como se fosse um cachorro na rua, como se fosse um animal irracional. Fica com 1, 2, 3, 4, 5, não sei quanto. Então vamos ver como é que a lei de Deus se fazia. Deuteronômio 22, 22. Quando o homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim, tirará o mal de Israel. Levítico 20, 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá apedrejado. O adultério e a adúltera. O adúltero e a adúltera. Mas o Senhor Yehoshua é a paz, ele não quer mais morte. Mas deve a devasso o adúltero não pecar mais hoje em dia? Será que é como se foi? Veja só, hoje é pura rotina, é um vício, até entre os professos religiosos. Eles ficaram viciados, como muitas pessoas, no crack, na heroína,
no álcool. Hoje muitos são viciados no adultério, não param de adulterar. Vejam João capítulo 8, 3 a 5 e 11. Os escribas e fariseus trazem a adúltera, pondo no meio, disseram: Mestre, a mulher foi apanhada no ato de adultério. A lei mandou, a lei de Moisés, que seja apedrejado. O que tu diz? Aí o Senhor Yoshua, Jesus disse: Ninguém, Senhor, está aqui. A mulher falou para Yoshua. Ele disse: Yoshua, nem eu te condeno. Vai e não peque mais, o Senhor Yoshua falou. Ele perdoou a adúltera pelo fato dela nunca mais adulterar, pois o Espírito Santo, o Espírito de Yahvé, falou a Yoshua, ao grande profeta Jesus, o quê? Que ela não ia mais adulterar. Então o Senhor Yoshua perdoou ela, porque ela não ia mais pecar, por isso que perdoou a adúltera, o Senhor Jesus Yoshua. Mas olha só, muitas vezes, quantas mulheres são perdoadas pelo esposo, pelo namorado, pelo noivo? E o que acontece? Pela igreja, pela vizinhança, pelos familiares, mas vemos muitas pessoas por aí, não digo nem o ímpio, nem a ímpia, mas muitas pessoas por aí, nas igrejas até evangélicas, elas ficam viciadas, adultério e pede perdão, adultério e pede perdão, adultério e pede perdão, adultério e pede perdão. Se a gente ficar repetindo, vai a noite toda. O Senhor Yoshua falou para perdoar 70 vezes 7, mas será que temos que perdoar a vida toda? Um adúltero ou uma adúltera? Muitas vezes um homem ou uma mulher adultera direto, adultera mais de 16 vezes, não sei. Se a morte vigorasse, como se fosse na lei de Moisés, não havia mais mulher no mundo. Por quê? No passado quem adulterava era o homem, você vê na Bíblia hebraica, na época dos judeus. Hoje não. Hoje você vê, por aí nas escolas, nos lugares, hoje as mulheres que se jogam em cima dos homens. Porque ela fez até a piadinha que hoje não se tem nem mais homens, só se tem afeminado. Vemos que muitas vezes o quê? Não é, jogam a culpa na religião. Não vou falar assim que a pessoa precisa se converter. Que quantos são religiosos e quebram a lei de Deus adulterando, quebram o 7º mandamento. Mas o que acontece? Por terem pais pagãos, pais ateus, muitos não viram religiosos de verdade. Por quê? Continuam naquela vida dupla do passado no erro. Por quê? Pegam, levam um filho para a escola, querem que o professor educa. Levam um filho para uma igreja, para uma sinagoga, para uma mesquita, querem que o sacerdote que eduque. Não é assim. A educação tem que ser o quê? Em casa. Nós vemos o quê? Sacrificam sobre os cumes dos montes, queimam incenso debaixo do carvalho, porque é boa a sua sombra. As filhas se prostituem, as vossas noras adulteram. Então nós vemos em Oséias 4,13, que tinha os templos pagãos, e como na época dos helenos, na época helenística, na época do Senhor Yoshua, tinha o templo de Diana de Astarote, o que acontece? Tinha as sacerdotisas prostitutas, onde você dava lá uma oferta de trigo, cereal, alguma coisa, e você tinha relações com ela. O que acontece? Até no meio dos israelitas, as filhas se prostituíam e as noras também adulteravam. Então nós vemos que até na época dos hebreus, estava uma pouca vergonha. Agora vem cá, por que Yahvé deu a carta de divórcio? Pela teimosia do ser humano. Não se deve separar e casar com aquela adúltera de novo. Quer dizer, um homem não pode casar com uma adúltera que é pecado. Deuteronômio 24:1. Quando um homem tomar uma mulher, se casar com ela, então se não achar graça em seus olhos por nela encontrar coisa indecente, fará uma casa de repúdio, dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Então nós vemos, quando um hebreu no passado, um judeu ia casar com uma mulher, e ela fez alguma coisa indecente, ela era leviana, adúltera, sem vergonha, se dava o quê? A carta de divórcio, tá? E abandonava ela, como está no Deuteronômio 24:1. Vamos continuar Deuteronômio 24, 2, 3. Ela saindo da sua casa, se ela fosse casar com outro homem, esse também, a desprezar e fizer carta de repúdio, der na sua mão a despedir da sua casa, esse último homem que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu marido, que a despediu, não poderá tornar-se sua mulher,
depois que for contaminada, pois a abominação perante o Senhor, não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então veja bem, a mulher direita, a mulher honesta, quando o seu marido morria, para continuar a geração, que antigamente os hebreus, os judeus, levavam muita geração familiar, genealógica. Então, por exemplo, o marido morria, o cunhado casava com ela, tá? Então acontece, continuar o que? A posteridade. Mas se ela, de repente, por exemplo, ela adulterou, o marido deu carta de repúdio, de divórcio, aí o marido morreu, não é isso? O cunhado não podia nem casar com essa adúltera porque era pecado, era abominação a Deus. Então acabava com a geração, acabava com a posteridade daquela família. Então para vocês verem como adultério é uma desgraça. O grande Rabi Yehoshua, Jesus, disse que foi dada a carta por teimosia. Vamos ver o livro na Bíblia grega, na escritura grega, Mateus 19, 4 a 6. Yehoshua disse, não leu aquele que os fez no princípio? Macho e fêmea os fez, e disse, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, senão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Tá? Aqui o Yehoshua falou o quê? Não separar por outros motivos. Que o judeu separava por uma comida ruim que a mulher fazia salgada, por não saber lavar a roupa, etc. Tá? Mas o que acontece? É pouca vergonha porque um homem quando deita com uma prostituta, por que a prostituta tem muitos maridos? Porque o casamento era assim. Se você coabitava, tinha relações com a mulher, o que acontece? Não grudou um corpo no outro, que a relação sexual era uma só carne. Então quantos homens por aí são maridos de prostitutas, espiritualmente? Então como pode, se Deus uniu um homem e uma mulher numa só carne, quer dizer, a mulher de repente tem vários maridos? Agora veja só, a poligamia não foi a favor, Deus não foi a favor, tá? Certo? Ele permitiu. Mas também eu não sou a favor, por quê? Porque a poligamia traz confusão e contenda, muitas vezes entre as esposas. Raramente trouxe a paz. Um exemplo que nós vimos de confusão que deu briga na casa de Abraão e de Jacó entre as esposas. Gênesis 25, 6. Aos filhos das concubinas de Abraão deu presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-o ao oriente para a terra oriental. Gênesis 30, 3 a 5. Disse aqui minha serva Bila, deita com ela para que dê a luz, e assim eu receba filhos dela. Assim deu a Bila a sua serva por mulher a Jacó. Possuiu, concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Gênesis 37, Bila, a serva de Raquel, outra vez deu a Jacó o segundo filho. Então vocês viram depois que teve ciúmes entre elas. Então nós vemos que a poligamia, ela foi permitida, mas Deus não aprova e dá confusão. Por isso que muitos judeus por aí e muçulmanos fazem a poligamia, mas no fim dá confusão. Casamento é eterno quando há respeito e fidelidade entre o casal. Gênesis 2, 22, 23. Da costela do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e disse, Adão, esta agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher. Do homem foi tomada. Porque Yahvé, Deus, pegou o osso da costela de Adão e fez Eva. Por quê? Para mostrar que ele queria os dois juntos, união, companheirismo, amor, carinho. O que acontece? Um casamento eterno, único, os dois juntos, unidos. Mas muitos casam e o namoro acaba depois do casamento. O namoro tem que ser para sempre no casamento. Nós vemos interessante, por que Adão falou, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne? Porque segundo o comentário judaico, Adão ele tinha uma esposa espiritual antes de Eva, que era Lilith, a que hoje faz contendas e o caos aí no mundo, que ela é ajudadora de Samuel, de Lúcifer. Ela é espiritual, ela não morreu, que ela não comeu a uva, que era o fruto do bem e do mal. Malaquias 2,16. O Senhor odeia o repúdio, diz, guardai no espírito, não seja desleal. Então Deus fica muito triste, uma esposa que é desleal. Mateus 19,6. Não são mais dois, mas são uma só carne.
O que Deus juntou não separe o homem. Marcos 10, 1. Então o que acontece? Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra adúltera, adultera contra ela. Qualquer um que deixar sua mulher e casa com outra, é adúltera a mulher também. E se a mulher deixar seu marido e casar com outra, ela é adúltera. Se um deles for inocente, tá entendendo? Quer dizer, imagina que de repente uma pessoa separa, a mulher nunca traiu ele. Separa. Homem. E a mulher é a esposa, nunca o marido traiu ela. Separa. Para esses dois ficarem juntos. Aí os dois serão amaldiçoados por Yahvé. Por quê? Tiveram uma fretada, um olhar e tal, começaram a se gostar. E largaram tanto a esposa, o homem, né? Que ela era fiel. E a mulher largou o marido que era fiel. Então, para ficarem juntos, aí Deus amaldiçoa. Por quê? É adultério casar, se você se separa de uma pessoa inocente, casa com outro. Vamos continuando. Seu marido é fiel, a mulher se separa e casa com outra, ela é adúltera. Mais uma vez. Romanos capítulo 7, de 1 a 3. Não sabeis vocês, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que é sujeita ao marido, ele vive e está ligada pela lei. Morto o marido está livre da lei do marido. Sorte que viver no marido será chamada adúltera. Se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera. Se for de outro marido. Então nós vemos o quê? Se o marido morrer, a mulher pode se casar. Ela não é adúltera, porque o marido morreu. Se ele for fiel a Deus, morreu no Senhor, ela pode casar de novo. 1 Coríntios 7, 10 a 11. Mando não eu, mas o Senhor. E o Yoshua falou, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se apartar, se separar, fique sem casar. O que volte, se reconcilie com o marido. Que o marido não deixa a mulher. Por quê? 1 Coríntios 7, 10 a 11. Tem essa parte. Que tanto o Senhor Yoshua como Paulo falou. Por quê? Se a mulher separa do marido vivo, ela adultera. Então é melhor se reconciliar e fazer as pazes. 1 Coríntios 7, 39. A mulher casada está ligada pela lei o tempo todo que o seu marido vive. Se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, além da mulher, por exemplo, a mulher só pode casar de novo se o marido morrer. E aqui fala ainda, no Senhor. Então, a mulher não deve ser tola. De repente, o marido morreu. Ela pode se casar, está livre para casar. Ela se casar com ímpio. Porque ela vai se estrubicar toda, tem que casar com alguém que é do Senhor. Porque a família será restaurada no paraíso, deve-se começar aqui com os religiosos. Então o que acontece? Aí perguntaram uma vez, mas se a mulher, por exemplo, o marido morreu, casar de novo, né? Eu já vi história de religiosos que teve 3 maridos, morreu os 3 e casou de novo com o 4. Aí um dia alguém falou, os 4 vai ser marido dela? Sabemos que o Senhor Yoshua falou que na nova terra, no reino vindouro, não se terá casamento, seremos todos irmãos. Mas na verdade, se tivesse casamento na nova terra, o que acontece? Mesmo que a mulher casou com 4 maridos, né, que morreu 3, o primeiro que seria seu marido na verdade. Salmo 121, 8, 1. Bendito que teme ao Senhor Yahvé e anda nos seus caminhos. Salmo 128, 3, 4. Tua mulher será como videira frutífera da casa, teus filhos como plantas de oliveira à mesa. Será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, 6. Verá os filhos de teus filhos e a paz. Então na nova terra, você não quer isso? Essa alegria? Contratar o serviço de uma profissional do sexo também é pecado. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Como eu falei, quem tem relações sexuais com uma profissional do sexo é como se tivesse casado com ela, como fala aqui. Porque serão dois numa só carne. O incesto foi dado por Yahvé no começo para povoar a terra. Mas os homens começaram a continuar a ter relações com irmãs, filhas, primos, pais, não sei o que lá, ixi, com tudo quanto é parente.
depois que a terra se povoou. Para Yahvé isso era um grande pecado. Então vocês entenderam? Yahvé deixou ter relações com os filhos, com as filhas, com as primas, com os pais, no começo para povoar a terra, depois foi pecado. Então por isso que o incesto é pecado. Vamos ver uma coisa interessante aqui, que eu tirei de um texto aí num site na internet. As bem-aventuranças de maridos e esposas. Bem-aventurados os maridos e as mulheres que continuam a ser afetuosos e companheiros depois do casamento. Bem-aventurados os maridos e as mulheres que são tão polidos e corteses um para com o outro como são com os amigos. Então muitos maridos ou esposas são muito corteses, carinhosos, simpáticos com os amigos, né? Que eles viram até especiais. Mas devemos ser assim também com o esposo ou com a esposa. Bem-aventurados os companheiros que tenham senso de humor, pois esse atributo será conveniente para desfazer os atritos. Tem esposo que chega em casa com a cara fechada, nem fala que a mulher chega com raiva, vira a cara com ela, dorme longe dela, fica semanas de cara virada. Será que deve ser assim? E também, não vou ler aqui que o tempo já foi muito grande, também nós vemos em Provérbios que a mulher rixosa, a mulher rabugenta, faladora, encrenqueira, é como uma torneira que pinga a noite toda, está em Salmos. Bem-aventurados cônjuges que amam o seu consorte mais do que qualquer outra pessoa no mundo e que alegremente cumprem seu voto de uma vida de fidelidade e auxílio mútuo. Bem-aventurados os que conseguem ser pais, pois os filhos são heranças de Yahvé. Bem-aventurados os cônjuges que se lembram de agradecer a Yahvé pelo alimento e que tomam tempo cada dia para os cultos domésticos, os cultos matutinos e vespertinos e devoção pessoal. Será que fazemos, os casais estão fazendo hoje o culto de manhã e de noite em casa? Estão fazendo devoção pessoal? Mesmo que a família se une para fazer o culto matutino do pôr do sol, também cada um deve fazer sua devoção pessoal. Como Yehoshua tinha sua comunhão pessoal com Deus, não só com os talmidim junto, com os apóstolos juntos, com os discípulos. Ele tinha sua comunhão também pessoal. Bem-aventurados os cônjuges que nunca falam ruidosamente um para o outro e que fazem do seu lar um lugar onde raramente se ouvem palavras desalentadoras. Como diz uma certa música dos Arautos do Rei do Quarteto Adventista, o céu é aqui se temos pais em casa, temos pais no serviço, temos pais na escola, na faculdade ou em outros lugares. Temos que fazer onde estamos pisando como se fosse o céu. Porque lá em cima no terceiro céu de Yahvé, lá tem paz. E quando o Senhor Yehoshua estabelecer seu reino na terra, a partir do milênio na terra também será paz. Bem-aventurados os maridos e mulheres que fielmente trabalham juntos na casa de oração de Yahvé para a expansão do reino de Deus, que pregam um reino vindouro. Bem-aventurados os maridos e as mulheres que podem resolver os desentendimentos sem a interferência dos parentes e de outros. Bem-aventurado o casal que tem uma completa compreensão das questões financeiras e resolve harmoniosamente quanto ao melhor uso do dinheiro. Bem-aventurado o casal que sabe conversar, que não fica discutindo, um fala, o outro ouve. Bem-aventurado o marido e a mulher que humildemente dedicam suas vidas e sua casa a Yeshua e a Yahvé, que pedem o Espírito Santo, o Espírito de Yahvé nos seus corações e que praticam os ensinos e seguem os passos de Yehoshua, de Jesus Cristo, com amor e lealdade. Então vocês viram que belo contexto nessa monografia. Essa monografia, essa palestra foi intitulada O Matrimônio e a Poligamia. Yeshua Rai, Jesus vive. Shalom Aleichem, a paz contigo. Em nome do Senhor Yehoshua, amém.